E benefícios, né? Então, vocês disseram já sobre o aumento aí do período de conservação, que a gente fala, assim, um termo que é bastante cunhado é falar vida de prateleira. Então, a gente tem aí um aumento da vida de prateleira, que seria a vida útil do produto. Então, essa é uma grande vantagem, por quê? Por que surgiu a secagem? As pessoas perceberam que quando a água era removida ou aprisionada, esse alimento perdurava mais. Nem sempre nós tivemos geladeiras à nossa disposição, então a humanidade ficou sempre buscando formas de conservar esses produtos por mais tempo, porque algumas culturas são temporárias, então as pessoas queriam preservar aquele alimento pelo maior tempo possível. Agora, uma outra vantagem, que também está embutida aí na conservação, é a segurança microbiológica. Nós temos muitos micro-organismos, aliás, os alimentos eles são muito nutritivos, né? Por isso que a gente faz a ingestão, mas eles também são nutritivos para os micro-organismos. Então, nós temos bactérias, fungos que querem sempre também se aproveitar ali da matriz alimentícia, retirar nutrientes para poder se desenvolver. Mas a água é extremamente necessária para que esses organismos possam se desenvolver. Elas não conseguem sobreviver apenas ali nos nutrientes, elas precisam dessa água. Quando a gente desidrata, o que nós estamos fazendo? Removendo essa água, ou aprisionando, né, como eu já disse. Então, o que nós estamos fazendo? Impedindo que, por exemplo, que as células das bactérias consigam se mobilizar ali naquela estrutura para que elas possam se reproduzir. Então, basicamente, quando a gente desidrata um produto, a questão da segurança microbiológica, ela tem ali uma fortificação. A partir de uma certa quantidade de água, as bactérias já não conseguem mais crescer, e a partir ali, se você remove um pouquinho mais, os fungos também já não se desenvolvem. Então, nós temos ali aquele alimento que foi desidratado, ele deixa de ser interessante para que os micro-organismos possam se reproduzir. Então, ele é mais seguro para o consumo humano, tá? Então, isso é uma grande vantagem. Também temos a questão aí de inibição enzimática, tá? Muitos alimentos, como por exemplo frutas, vegetais, eles têm ali várias enzimas que estão disponíveis, que estão ali prontas para agir, e normalmente em frutas e vegetais, quando que elas vão agir? Se você corta o alimento, você começa a liberar esse tipo de enzima. Então, por exemplo, todo mundo que já cortou uma maçã viu que rapidinho ela começa a escurecer em contato com o ar. Então, isso é a ação enzimática, tá? Quando a gente desidrata, nós também começamos, de uma certa forma, a impedir que essas enzimas possam agir. Claro que não é uma inibição total, muitas vezes alguns processos devem ser associados para impedir essa ação enzimática, mas desidratar já é um fator que facilita isso. Então, aliás, ele facilita a inibição, ele impede uma ação enzimática muito alta. E a certo nível de desidratação também, a gente tem a questão aí de redução da rancificação. Então, aquele odor de ranço que muitas vezes acontece em um alimento que é natural, ele tem uma tendência em reduzir. Tem uma tendência, e é bom falar assim que a desidratação ela não vai inibir totalmente. A rancificação ela é responsável pela degradação de grande parte dos alimentos desidratados ainda, porque ela ainda pode acontecer dentro de uma determinada faixa, tá? Mas é uma vantagem, você dentro de uma certa faixa de desidratação ainda consegue impedir isso de uma forma um pouquinho mais eficiente. Deixando de falar da questão apenas de conservação do alimento em si, tem alguns benefícios em termos aí de economia. Você consegue aproveitar muito melhor os custos de logística se você desidratar um produto, porque a água ocupa espaço. Então, quando você desidrata, você concentra ali uma certa quantidade de produto, então a questão da logística, ela tem aí um benefício. Mesma coisa para o armazenamento, você consegue armazenar muito mais se um determinado produto tiver sido desidratado pela questão aí do espaço que a água deixa de desocupar.
E uma outra questão que é importante é a questão assim de refeições em ambientes um pouco mais hostis. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa que você precisa doar alimentos, se você doar um alimento in natura, até ele chegar no lugar que a pessoa vai consumir, provavelmente ele pode ter passado por uma degradação. Então, normalmente, quando a gente vai falar em doações, a gente pede alimentos não perecíveis. E sempre tem alimentos desidratados entre esses alimentos aí não perecíveis. A questão aí de ambientes de guerra, então, grande parte da evolução dos alimentos desidratados foi por conta de guerras que aconteceram, então era uma forma de alimentar os soldados, manter eles nutridos, alimentados em um ambiente extremamente difícil. E a questão aí, né, de doações, o pessoal que precisa receber esses alimentos que vêm de longe. Então, basicamente isso, assim, vocês viram que são vários pontos, além da própria conservação.